A primeira música que eu quero destacar aqui é uma música que chama muita atenção a mim há muito tempo, já até fiz um post, de repente se eu me lembrar eu vou até botar o link ali embaixo. É uma música que muitas pessoas dizem, tu vai falar de novo disso, tu vira o disco. Tem um amigo meu, amigão meu, que ele diz, não aguento, mas é o Jacques falando disso. Mas essa música ilustra muito bem o que pensa uma geração. Mas vamos lá, o nome da primeira música que eu quero falar pra vocês é Sabor de Mel. Sabor de mel, galera, é isso mesmo. Vamos lá, vamos pra letra. A parte que mais me assusta, a parte que mais me apavora dessa letra, dessa mente totalmente alienada de Deus, da Bíblia, do Evangelho, dessa letra totalmente mundana, muitas e muitas coisas, é quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando ver você na bênção, vão se arrepender. Puxa vida, não ajudei o João. O cara tava mal, agora o João tá bem, tá grandão, e eu não tenho nada dele, ele não vai me ajudar, não vai me fazer nenhum bem. Vejam aqui, senhores, que a motivação é totalmente naquilo da barganha. Eu faço pra pessoa fazer em troca. Não é nada daquilo do que Jesus falou, que nós devemos fazer. Melhor é dar do que receber. Segunda parte da música vai estar entre a plateia e você no palco, ou seja, o palco, o púlpito, como a galera chama aí, é o local dos príncipes de Deus. Uma vez eu tava numa igreja e a mulher chegou assim, e botou a mão na minha cabeça e disse, eu te chamei pra estar lá em cima com os príncipes. E eu fiquei pensando assim, que mulher retardada, que mulher ridícula. Os príncipes não estão lá, os príncipes é a igreja. Tá nas ruas, no mundo, andando. Os filhos do rei, os príncipes, não são os que estão sentados no altar, no palco. Perca isso. Príncipes são a igreja toda. E normalmente a maioria dos príncipes não está sentado no palco. Mas o palco, ele ilustra muito bem como que pensa essa geração. Essa geração quer destaque. Essa geração, ela quer sentar no palco, ela quer glamour, ela quer show, ela quer isso. Ela não quer renúncia, ela não quer cada um tome a sua cruz. Não, não é isso que essa geração quer. Terceira parte, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Esse, galera, o Jesus do Sabor de Mel é um Jesus diabo. Tá? Me desculpe, eu tenho que falar pra vocês. Se você gosta desse Jesus, você gosta do Jesus diabo. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele não estava no palco, ele foi pra cruz. É tão simples isso, cara. Outra parte, quem sabe no seu pensamento você vai dizer. Ou seja, a gratidão já não é nem algo certo. É quem sabe no teu pensamento. Olha, no pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Ó, barganha. Na verdade, a minha prova tinha gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Bom, o primeiro que não teve sabor de mel foi Jesus, ele foi crucificado. Todos nós sabemos disso, mas a galera se esquece de Jesus na música do Sabor de Mel, tá? Porque se a finaleira é a parte boa, é a parte que tem a vitória lá, o cara passa um problema, um período ali de provações e depois ele vai ter o final dele é só de vitória, essa vitória terrena. Jesus não teve esse sabor de mel então, né? Porque Jesus foi crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. E por que ele foi crucificado de cabeça para baixo, Jackson? Porque ele não aceitou ser crucificado que nem Jesus. Ele dizia que ele não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus, o mestre dele, foi crucificado. Cadê o sabor de mel de Pedro, hein? Puxa. O apóstolo André foi crucificado em forma de X, em uma cruz em formato de X. Também não teve sabor de mel. Coitado, tão incrédulo. Tomé foi morto em Milapore, na Índia, por lanças de 4 soldados. Também não teve sabor de mel. Ah, mas Tomé puxa, ainda que a história diga que ele foi um dos maiores pregadores do mundo antigo, mas ele era incrédulo, né? Então ele não creu no sabor de mel. Foi isso. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia do sabor de mel. Não sabia, daí ele não cantava e não teve sabor de mel. Foi isso. O outro apóstolo, o Filipe, ele foi morto, crucificado também. Os caras tinham mania de crucificar os caras. Ele e mais um outro da gangue de Jesus que não teve sabor de mel. Outro incrédulo, né? Porque na verdade os camaradas andavam com Jesus, mas não tinham sabor de mel. Eles não eram tão espertos que nem a Damares. Mateus foi apunhalado até morrer na Etiópia. Escreveu um evangelho, pregou o evangelho por muito tempo, depois foi apunhalado até morrer na Etiópia, porque ele não creu que a vitória dele teria sabor de mel. Ele não teve fé suficiente.
Ele pregou o evangelho até as últimas consequências. Ele deu a vida dele em prol do evangelho, mas ele não creu. Vocês entenderam, né? Ele não creu, não teve sabor de mel. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado pelo rei ou pelo governador de Albanópolis. Bartolomeu também não tinha fé suficiente para mandar Deus, para determinar que a vitória dele tivesse sabor de mel. Ele não era do reteté. Tiago, o filho de Zebedeu, foi decapitado em 44. Perdeu a cabeça porque não tinha fé. Porque se ele tivesse fé, a vitória dele teria sabor de mel. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Não tinha condições espirituais de reivindicar que a vitória dele fosse em sabor de mel. Não tinha, ele era fraco. Ele pregou o evangelho, morreu apedrejado por pregar o evangelho e por causa disso foi um fraco. Não tinha condições. Simão o Zelote e Judas Tadeu. O final deles foi terrível. Eles foram mortos a machadadas porque eles não sacrificaram ao Deus Sol. Tá? Também não teve sabor de mel a vitória deles. Paulo, todos nós sabemos, foi decapitado. Ele era um cidadão romano e ele não poderia ser crucificado. Foi decapitado, perdeu a cabeça. Os caras assim, não, galera, é o seguinte, ó. Ele é um cidadão romano, então a morte dele vai ser mais tranquila. Tá? Nós não vamos crucificar o cara. Nós vamos tirar a cabeça dele. Tá? Uma coisa menos cruel, uma coisa, né? E eu não sei se vocês sabem que existe uma lenda. Quando eles arrancavam a cabeça, decapitavam uma pessoa, existe uma lenda que a pessoa tem 6 segundos após ser decapitada, ela tem ainda as funções do cérebro, ela enxerga, ela sente ainda após 6 segundos. Então, uma pessoa ficava segurando a cabeça e a guilhotina descia. Quando a guilhotina caía, aquela pessoa levantava a cabeça e virava para o corpo. Ou seja, a última imagem que a pessoa tinha em vida era do corpo dela sem cabeça. Um pessoal muito tranquilo, né? Pessoal muito bom de coração, pessoal muito amável, pessoal muito querido, né? E Paulo só passou por isso. Paulo plantou igrejas, ficou 2 anos preso, mandando cartas, preocupados com a igreja. Mas Paulo não conhecia a doutrina do sabor de mel. Paulo não sabia disso, que ele tinha à disposição dele um final de sabor de mel. Ele não. Matias foi morto na fogueira. Outro também que não teve sabor. O único que teve, como dizia antigamente nas novelas antigas da Rede Globo. Eu não vejo novela, tá? Mas antigamente eu via quando era criança. Mas o único que teve morte morrida e não teve morte matada foi o João. Ah, então o João teve sabor de mel. Velho, o João passou o final da vida dele quase todo em Patmos, na ilha. Lá na ilha grega de Patmos. Só com gente boa, só com os piores prisioneiros do mundo da época, né? Ele foi perseguido, algumas lendas dizem, algumas histórias dizem que ele foi banhado em um óleo fervente, não acontecendo nada com ele. Mas, ou seja, a vida dele não foi uma vida boa. Resumindo, galera, todo mundo que andou com Jesus não terminou bem. Aqui nesse mundo, a vida deles foi uma vida meio complicada. Foi uma vida, digamos que, com alguns percalços, né? Uns foram, como diz Hebreus, torturados, outros cerrados ao meio, que é bom você saber que, segundo alguns estudiosos, foi Isaías. E no cerrado no meio não era cerrado na cintura, pegar o bonequinho e... Não era assim seria muito simples. Eles pegavam o cara... Aqui, digamos que aqui são as pernas, tá? Isso aqui é a perna esquerda e a perna direita. E eles iam serrando o cara de baixo pra cima, cara, tá? Porque os órgãos vitais estão mais em cima, ou seja, o cara ia ficar vivo mais tempo enquanto a pessoa ia serrando ele, tá? Os caras eram um pouco ruins. Todo mundo que andou com Jesus, o fim deles não foi muito bom, não. Os caras não eram muito bom. Então é isso que eu não entendo no sabor de mel. Cara, que pobreza estamos, mano, que pobreza. Cara, o que nós vamos fazer, velho? O que nós vamos fazer? Cara, é o seguinte, ó. Acaba tudo, desliga as guitarras, larga essa bateria, larga esse baixo, larga tudo isso. Eu quero fazer um pedido pra vocês, ministro de louvor, porque é hoje que gente bem orgulhosa, muitos... O que tu é? Eu sou ministro de louvor. Cara, que ministro louvor é a igreja toda. Tu só é um cara pra facilitar o processo. Para tudo, desliga as guitarras, desliga tudo lá, ó, parou, parou, que nem o gaúcho faz, puxa lá o cavalo, puxando o cavalo, cavalo, parou tudo, para de tocar, para de fazer tudo e vai ler a Bíblia, vai aprender a Bíblia, vai aprender, depois tu vai tocar, depois tu vai cantar,
Tu não é músico por profissão dentro da igreja, tá entendendo? Aqui não é quem toca melhor, simplesmente tem que tocar bem. A Bíblia manda tocar bem, não vai ser um idiota, um medíocre tocando todo errado pra Jesus. Não, ele merece o melhor. Mas tem que ter nascido de novo pra tocar músicas pra Deus, pra louvar a Deus, pra adorar a Deus. Teve que ter nascido de novo, tá entendendo? Então assim, ó, não conhece Bíblia, não nasceu de novo, não conhece Evangelho, não tem discernimento, é neófito, não pode fazer nada. Fica sentadinho, aprende primeiro com quem sabe, as pessoas vão te ensinar a Bíblia, tu vai aprender, tu vai ter o teu coraçãozinho cheio do Evangelho e depois tu vai tocar. Tá bom, pastores? Eu peço pra vocês não ficar com medinho, eu vou perder o músico pra outra igreja, que perca, que vá embora, tá entendendo? Se o cara é rebelde, não quer se submeter, vai mesmo, cara. Vai, já devia ter ido há muito tempo. E vocês que é músico, cara, se tu não consegue discernir se uma música é bíblica, cara, ele teria muitas outras pra botar aqui. Teria muitas outras pra botar aqui. E eu não coloquei, velho. Tá entendendo? Se tu não tem condição de discernir um troço, cara, tu não tem que estar tocando, cara. Tem que estar lendo a Bíblia, velho. Tá entendendo? Eu conheço cara que sabe vários rudimentos de bateria, sabe as escalas de guitarra, sabe os modos gregos, sabe tudo, cara. Sabe fazer aqui, ó, sabe tudo. Sabe menor melódica, menor harmônica, sabe pentatônica, de trás pra frente, sabe acordes invertidos, sabe dissonante, sabe tudo, mas não conhece Evangelho. Então tô falando pra ti, tá entendendo? Pra ti mesmo. Tô aqui, ó, deixa eu apontar pro lugar certo aqui, ó. Tô falando pra ti. Larga o teu instrumento, cara, e vai ler a Bíblia, véio. Vai aprender a Bíblia, tá entendendo? É isso aí. Vamos tudo se converter. Vamos tudo pegar e voltar pro primeiro amor, ó. Cansei de vocês, ó. Tchau.